União estável é assunto que está dando o que falar nas redes sociais atualmente, após o conflito entre o baiano Davi, né, que venceu o Big Brother, acho que foi 3 milhões de reais, e a namorada com quem ele tem uma união há pouco mais de um ano. Eu converso agora com o advogado André Andrade, que vai explicar tudo para a gente. Como é que vai, doutor André? Tudo bem? Tudo bem, Casemiro? Tudo Bom bem. dia, bom Bom dia a todos dia. que estão em casa, começando o dia. É bom, né? Começar o dia já bem informado e sobre todos os assuntos. Explica pra gente o que é uma união estável, o que configura ser uma união estável entre um casal. Perfeito. Para todo mundo que está em casa, inclusive para quem se preocupa ou para quem quer também estar interessado em saber disso. Porque é uma forma muito comum de constituir família, aqui no Brasil especialmente. Uma união estável, que as pessoas tratam como igual ao casamento, ela hoje tem efeitos muito parecidos. Mas basicamente é uma união pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família. União pública, o que é união pública? Pública é uma união que todo mundo sabe, que ela está ali exposta. E hoje, assim, é muito comum, não é? A gente tem, em época de Instagram, que união não é pública. Inclusive, se você tem uma pessoa que você trata como seu marido e ele não quer aparecer com você, talvez ele esteja preocupado A união com ela. pública me lembra, por exemplo, amante. A pessoa tem um amante ou um amante não é pública. Não é união estável, então. Não é. Vamos dizer, João tem... Vou dominar para a gente ficar. João tem amante, Maria, ele é casado. Tem uma amante que se chama Maria e essa amante está com ele há 30 anos, mas ninguém sabe, só ele e Maria. Aí não é... Maria pode cobrar depois alguma coisa, João? Não pode, por quê? Porque ele sendo casado, efetivamente casado no papel, ele não pode ter também uma união estável. Ele já vai ser casado, a gente não tem a possibilidade de ter 2 casamentos ou 2 uniões estáveis, ou um casamento e união estável ali concomitante. Tem que optar por um só. Tem que optar por um só. Pelo menos deveria. Vamos lá, a gente vai abrir espaço para o público perguntar também, o povo está curioso, quer saber, e aí a equipe foi na rua para ver as perguntas. A primeira pergunta é de Maria Luísa, ela não botou a foto para preservar-se. Ela fala que acompanha pelo site Aratuon e a dúvida é qual a diferença entre casamento e união estável? Perfeito. Quando a gente fala de casamento, a gente fala de uma instituição formal que tem ali todos os amparos da lei, não é? Você vai ter ali todas as bases. E aí, com o tempo, se criou a união estável, por quê? Porque no Brasil, quando, por exemplo, não existia divórcio, você tinha, ou tinha um desquite, você tinha muitas pessoas que se separavam de fato, ou se separavam ali e não faziam casamento, mas viviam 30 anos com aquela pessoa, né? E tinham ali, em verdade, um casamento de fato. E aí, para isso, você criou a união estável e cada vez mais você foi dando direitos até que o Supremo julgou que essa união ela se equipararia aos efeitos do casamento. Então, na prática, hoje, as diferenças são mínimas. Documentação, é isso? A documentação. Porque a união estável, como é que você pode constituir uma união estável? Ela é o que a gente chama de estado de fato. Então, você não precisa de um documento para constituir uma união. Ela existe na prática e aí você pode reconhecer a existência dela de algumas formas. De 3 formas, para ser mais exato. Você pode fazer um contrato particular entre as partes, assinar, e já vale para comprovar a união estável. Você pode fazer um contrato ali também no cartório, você pode ir num cartório de notas, fazer um contrato, uma escriturazinha de união estável, só muito cuidado para colocar as datas corretas, para isso não gerar problema. Que tipo de problema geraria? Por exemplo, os efeitos patrimoniais. Então, eu tenho uma união estável que começou muito antes, e eu digo que ela começou no dia que eu fui no cartório. Ah, tá. E aí eu vou ter que brigar, talvez, por esse tempo anterior, isso pode gerar um problema. E a gente vem para a última forma, que é o reconhecimento judicial. Você pode ir num juiz e dizer, não, doutor, excelência, eu vivo em união estável. E aí você vai ter que mostrar que você tem esses requisitos, e ele pode sim reconhecer. Aí vira um casamento, praticamente. Praticamente um casamento. E na hora da divisão, o pau quebra, né? Não é verdade? Você deve ter acompanhado. Você acompanha. O pau quebra na divisão, quando tem dinheiro, aí acaba o amor muitas vezes. E tem sido muito badalado o caso de Davi, esse baiano vencedor do Big Brother, que ganhou, saiu de Cajazeiras, enfim, e ganhou mais de 3 milhões, não foi isso? E agora, a namorada dele tem direito a alguma coisa nessa divisão? Perfeito. Essa é a questão. É a namorada dele ou é a companheira dele? Porque o grande ponto é, ele, durante o programa, até onde eu sei, falava várias vezes, minha esposa, minha mulher, eles se tratavam como marido e mulher. No Instagram dela estava esposa de Davi. E aí, possivelmente, a gente sabe que quando a pessoa sai ali, alguém chegou para ele, não sei, e falou, olha, se ela é sua esposa, você vai ter que dividir os 3 milhões com ela.
Você vai ter que dividir todos os contratos de publicidade que você está assinando com ela. E aí talvez ele tenha, por isso, assim, mal assessorado, porque não foi um advogado que falou isso para ele, muito provavelmente. Se foi, não foi um muito bom. Disse, não, ela é minha namorada, a gente ainda está se conhecendo. Só que como eu trouxe, a união estável é um estado de fato. Então, E ele publicou, né? e ele falou isso diversas vezes. Então, eu iria para um juiz, para ele olhar, porque eu não tenho um limite de tempo, por exemplo, para dizer. Aí o juiz teria que decidir. Agora, me parece, no caso, que existiam muitas provas de que eles efetivamente se tratavam e viviam como se estivessem em união estável. Então agora é um e-mail para ele e um e-mail para ela, né? E aí, assim, se você for olhar, inclusive, essa mudança de postura, a gente não tem como comentar propriamente o caso prático, mas às vezes aí depois ele falou com o advogado disse para ele, olha, Davi, veja bem, a união estável está aí, você já vai ter que dividir. E aí ela voltou a ser esposa. Vamos abrir espaço para o público perguntar também. Próxima pergunta vem de Giovanni Oliveira. Eu comprei um apartamento antes do casamento. Em caso de separação, o parceiro ou parceira tem direito? Excelente pergunta e muito cuidado, todo mundo que está em casa. Porque tem alguns pontos. Você vivia uma união estável antes desse casamento, porque é possível sim entrar no judiciário para reconhecer e dizer que você vivia numa união antes desse casamento. E um segundo ponto é que você terminou de comprar esse apartamento, porque muitas vezes a pessoa dá ali uma entrada, entra com um financiamento de 30 anos, e aí depois ela se casa. Tem divergência no judiciário, mas a corrente majoritária essas parcelas que você pagou do financiamento, enquanto você estava casado, se você está num regime da comunhão de bens, elas vão ser divididas. A parte que você adquiriu desse apartamento durante o casamento vai ser sim dividida. O importante é escolher bem a parceira e o parceiro, né? Com também, certeza. Né? Isso é importante, né? Com certeza, porque isso dá muito. É o famoso meu bem, meus bens. E assim, é uma coisa que eu falo, o processo de família, ele gera uma dor muito grande. Então é algo muito complexo. Por isso, se você vive numa situação dessa, regulamente sua união. Converse com seu parceiro, com sua parceira. Até porque, se ele não aceita regulamentar uma coisa agora, talvez tenha alguma coisa... Meu bem, meus bens e meu bem, meu mal, como canta Caetano Veloso também. Tem mais pergunta? Tem. Vamos abrir espaço para o público perguntar, porque a pergunta agora vem de Juliana Reis. Eu convivo com a pessoa há 2 anos, mas não oficializamos no cartório, como o senhor falou, né? A união estável. O que é preciso para comprovar a união estável? Tem documentos que tem que comprovar? Vão os bens também? É isso tudo, né? Excelente pergunta. Você que está em casa, isso vale inclusive para qualquer processo de família. Porque se vocês forem regularizar no cartório, vocês não vão precisar levar nenhuma documentação. Basta a declaração de vocês. Mas, digamos, o amor acabou, vocês têm que resolver a questão do patrimônio. Você vai na justiça para poder provar. Doutor André, o que é que eu vou usar para provar? Tudo. Você vai usar todos os elementos possíveis. Então, eu tenho que provar que eu tinha união pública. Que melhor forma do que um post de Instagram, não é? Aí... Mostrando que vocês estão juntos. Foto dos presentes, declarações de amor. E assim, a dica que eu dou também, a maldade do advogado. Vai conversar com alguém, tem alguma questão ali de patrimônio depois que você terminou? Não faz ligação, não. Manda mensagem no WhatsApp. Grana alta, Mega Sena, às vezes acumula em 100 milhões. Quina, foram 50 milhões, só um cara ganhou do Rio de Janeiro. Eu joguei. Você tem que dividir? Tem que dividir da mesma forma. O que não entra ali, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, são algumas coisas específicas, como uma herança, uma doação, mas um jogo da Mega Sena entra e dá muito problema. Obrigado, doutor André. Obrigado, viu? Prazer, Casimiro. Inclusive, para quem estiver em casa, só uma coisa. Se vocês ainda têm dúvida, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. É o advogado André Andrade. Eu vou tentar responder se ficou faltando alguma coisa. Qual é o endereço, advogado? Advogado André Andrade. Tudo junto. Obrigado, viu?